acabou. Acabou. Tenha certeza que a partir de hoje eu não estou mais no ministério. A partir de hoje eu declaro a minha retirada da igreja. A partir de hoje, as pessoas que só viram defeito em mim não vão mais ver, porque eu não farei mais parte da igreja. Aqueles que me descascaram em público, aqueles que falaram mal de mim, aquelas pessoas que só olham os erros que eu cometi, mas quantas coisas boas que eu fiz e ninguém olhou. Me desculpe, mas o ministério eu não faço mais. Adolescente, sinto muito. Dei a minha vida pelos adolescentes e o reconhecimento que eu tive foi zero. As pessoas só viram os pequeninos que deixaram, que não quiseram mais nada com Deus. E aí eu fui o fracassado. As senhoras, os homens, desculpa, mas com esse povo eu não mexo mais. Só sabem falar mal, nunca recebi uma orientação, nunca teve uma pessoa que estendeu a mão, mas olhar os meus erros e os meus defeitos, isso todo mundo fez. Mas agora eu te dou uma notícia de primeira página, pastor. Presbíteros, diáconos, eu não faço mais parte dessa igreja. Eu estou deixando a igreja. Ninguém reconhece os meus esforços, ninguém reconhece o que eu fiz. Vocês só olham para o que eu não fiz. Estou virando as costas, estou seguindo a minha vida e aqui eu não piso mais os pés. Será que essa história parece com você? Será que essa história tem a ver com a sua história? Quantas pessoas abrem mão do seu ministério? Quantas pessoas abrem mão da sua vida por causa dos outros? O outro me olhou torto, o outro não gosta de mim, o outro só fala mal. E é claro que você sente mal quando só recebe críticas. Mas ao mesmo tempo que nós recebemos críticas, essas críticas também podem servir para nos fazer crescer. Não numa forma onde nós iremos crescer e humilhar as pessoas, mas uma forma onde nós podemos olhar e analisar o que de fato move a nossa vida, o que de fato move a nossa paixão e o que de fato nos faz crescer para uma vida de propósitos para a glória de Deus. Eu fico muito... Isso é algo que mexe no nosso coração. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos abrir mão da nossa vida simplesmente para dizer às pessoas, eu não faço mais, porque ninguém me valoriza. Você tem desistido do seu chamado? Você tem pensado em abandonar o seu chamado? Eu quero te dizer algo interessante. Algumas coisas nós precisamos analisar, algumas coisas nós precisamos ver em nossa vida, para que possamos continuar com o nosso chamado vivo dentro dos nossos corações. E eu te garanto que não é olhando para o homem, que não é olhando para o seu próximo, que você vai conseguir a sua solução. Essas alegrias. Não é olhando para o homem que você vai conseguir incentivo, que você vai conseguir forças para continuar na sua caminhada. Se você observar na sua vida,
pouquíssimas são as pessoas que te põem para cima, mas muitas te põem para baixo. E quando você vai observar, você vê que aquela que seria sua grande amiga, seu grande amigo, eles te apunhalam pelas costas. Há uma frase muito interessante que diz o seguinte: o amigo é aquele que te defende em público, mas que chama sua atenção em particular. E quantos amigos te defendem pessoalmente em particular e te condenam em grupo e te condenam em público? Isso é algo que traz tristeza, isso é algo que traz dor. Quantas vezes a gente pensa de desistir dos propósitos que Deus tem para nós? Mas agora eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você medite no que Cristo fez por você, no que Deus te chamou para fazer. E quero deixar para você o seguinte texto em que nós vamos meditar. 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 a 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Meu querido, você que está pensando de desistir daquilo que Deus pôs na sua mão para fazer, eu quero deixar alguns princípios para que você possa observar, para que você possa entender e ter força e coragem para continuar na sua caminhada, sabendo que Deus, Ele muda a sua história, sabendo que Deus muda a sua vida. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o nosso chamado foi feito por Deus. O nosso chamado foi feito exclusivamente por Deus. Não foi o seu pastor que te chamou, não foi a sua igreja que te chamou, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi o seu tio, não foi a sua tia, não foi a sua avó. Quem te chamou foi Deus. Deus, Ele te chamou. E o que aconteceu quando Deus te chamou, que Ele olhou para você? Você acha que Ele viu um cara inteligente? Você acha que Ele viu uma pessoa bonita, linda? Ou será que Ele viu você uma pessoa simpática, com aquele sorriso lindo, maravilhoso, que conquista as pessoas? Tenha certeza que não. Quando Deus te chamou, Ele te chamou sabendo que você necessitaria da graça dEle. Deus, quando Ele te chamou, Ele sabia que você jamais teria condições de fazer o ministério que Ele pôs na sua mão sem a capacitação dEle, sem a poderosa mão dEle te guiando, te conduzindo. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele vai capacitar os seus escolhidos. Quando Deus, Ele te chamou, que Ele olhou para você, Paulo aqui, ele vai reconhecer algumas coisas que ele era: perseguidor, blasfemo e insolente. Quando Deus olhou para você, Ele não viu um cara perfeito, Ele viu um homem pecador, que tem as suas limitações, que tem os seus erros, que tem as suas falhas. Mas independente dos seus erros, independente das suas falhas, o Senhor te chamou para uma vida santa e irrepreensível. E assim Ele viu o homem pecador que você era, mas Ele não deixou você morto no seu pecado. Ele te restaurou, Ele te transformou, Ele te lapidou, Ele pegou
aquele diamante bruto com um valor razoável ou nenhum valor, e ele foi lapidando, ele foi moldando, e esse precioso metal se tornou um valioso metal. Se tornou algo raro, algo caro. E Deus nos chamou do império das trevas, Ele nos chamou do pecado, Ele nos chamou do mundo de escuridão para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa graça. E com isso eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você nunca se esqueça que Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe dos seus pontos fortes, Deus sabe dos seus pontos negativos, Deus sabe de cada passo, de cada luta, de cada desafio que você enfrenta. Paulo, ele reconhece isso. Ele olha, o Senhor me chamou, eu sou grato a Deus que me chamou. Porque o Senhor me chamou mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo insolente, mesmo sendo uma pessoa terrível. E ele reconhece que Jesus veio para salvar o pecador, do qual ele é o principal. Paulo vai dizer o seguinte, que ele é o principal dos pecadores. E aí nós precisamos reconhecer isso, que o nosso chamado, ele é independente das nossas condições, independente das nossas características, independente daquilo que nós somos ou deixamos de ser. Porque o Senhor, Ele nos chama e Ele nos capacita, Ele vai nos lapidando para que possamos nos tornar cada dia mais a sua imagem e a sua semelhança. E isso Ele vai fazendo por meio da palavra, por meio da oração. Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, o Senhor vai agindo por meio do seu Espírito Santo em nossa vida, nos transformando dia após dia. Você tenha se sentido abandonado pelos homens, você tem se sentido injustiçado pelos homens, e aí você pensa em deixar aquilo que Deus pôs na sua mão para fazer? Tenha em mente uma coisa, meu querido, não foi homem que te chamou, foi o Senhor Deus que te chamou, sabendo das suas limitações, sabendo dos seus pontos fracos, Ele te chamou. Por isso, não deixe com que as coisas do dia a dia venham apagar esse chamado na sua vida. Não deixe com que as acusações que as pessoas fazem apague o chamado de Deus sobre você. Uma segunda coisa que você precisa entender é que, mesmo sabendo dos seus erros, mesmo sabendo das suas falhas, o Senhor, Ele te considerou fiel. A pessoa fiel não é aquela que faz tudo certinha, mas a pessoa fiel vai ser aquela que, mesmo diante das suas limitações, mesmo diante das suas fraquezas, mesmo diante das tentações, mesmo diante dos desafios, ela vai procurar agradar a Deus. Ela vai procurar ser fiel à palavra de Deus. Ela vai procurar ser fiel em toda e qualquer situação, mesmo tendo seus momentos de falha, mesmo tendo seus momentos de erro. Uma pessoa que se coloca que é considerada fiel, ela com certeza vai ser uma pessoa que em todas as circunstâncias, ela vai permanecer firme. E a sua força vai vir do Senhor. É Cristo que te fortalece. Por isso, não fique olhando para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas dizem, que vem fazer você se diminuir, que venha acabar com a sua autoestima, que venha acabar com a sua vontade de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas você, na sua caminhada, lembre que o Senhor te considerou fiel. Lembra que mesmo com os seus erros, mesmo com as suas falhas, você jamais teve a intenção de errar, mas se errou, você errou procurando ser fiel ao Senhor,
procurando fazer da sua obra, procurando se dedicar a cada dia ao seu ministério. E por isso não tenha medo dos desafios que esperam. Não tenha medo das mudanças que acontecem. Não tenha medo daquilo que está do novo. Porque aquilo que as pessoas usam para te destruir, Deus usa para te fazer crescer. Deus usa para te fazer, para que você venha amadurecer, para que você venha crescer, para que você venha se tornar nova criatura, dia após dia. Use as circunstâncias da vida, use as circunstâncias do seu dia a dia, para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver, não para o reconhecimento das pessoas, mas para o reconhecimento do nosso Deus. Deus, ele te considera fiel e ele te designou ao ministério. E esse ministério deve ser cumprido, não para que os homens te aplaudem, mas para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja totalmente exaltado e glorificado na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e ver que Deus está constantemente contigo. Não desista porque o outro falou que você é fraco. Não desista porque o outro tentou te diminuir. Mas continue firme. Porque quem te fortalece não é o A, não é o B. Quem te fortalece é Cristo Jesus. E Paulo aqui ele está reconhecendo justamente isso. Paulo aqui está reconhecendo justamente essa graça, e ele está sendo grato a essa graça que chegou sobre a vida dele, que transbordou sobre a vida dele. O versículo 14 diz assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Ele reconhece que a graça de Deus veio sobre a vida dele. O favor imerecido de Deus veio sobre ele. Nós não merecíamos o que Deus fez por nós, mas Ele fez. Nós não merecemos o que Cristo fez por nós na cruz, mas mesmo assim Ele fez por nós. E com isso nós precisamos olhar para aquilo que Ele fez, não pelo que o homem faz. É o sacrifício de Cristo na cruz, é a cruz de Cristo que tem que nos motivar, é a cruz de Cristo que tem que nos alimentar, é a cruz de Cristo que tem que ser o nosso alvo, aonde nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e reconhecer que o nosso chamado vem daquele que morreu na cruz, daquele que derramou o seu sangue na cruz, daquele que entregou a sua vida, para que pudéssemos ter a salvação hoje, para que pudéssemos ter sido transformado, restaurado, ter sido modificado, para hoje fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele te considerou fiel, Ele te fortalece, Ele te designou para o ministério, a graça dEle veio sobre a sua vida, e isso você tem que levar sempre contigo. Sempre, sempre e sempre. Que Jesus abençoe, que você não desista daquilo que Deus pôs na sua mão para fazer, porque o homem quer, mas que você faça tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus direcione os seus passos e que a cada dia você siga firme na presença do Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Um grande abraço, que Jesus abençoe, tenha uma excelente semana. Amém.